Boa tarde, irmãos e irmãs. A Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, na sua tarefa de divulgar a doutrina espírita e levar o Consolador prometido aos corações, mais uma vez traz um tema baseado na doutrina espírita, e o tema que nós propomos a trazer hoje, a refletir, tem por título: as expiações também são coletivas e solidárias? Essa é uma pergunta. Para que nós cheguemos a bom termo, nós vamos buscar essas informações no livro Obras Póstumas acerca desse assunto. Mas é interessante, então, nós, antes de abordarmos essa situação de expiações coletivas, nós trazermos algumas definições que a doutrina espírita traz acerca da expiação. O que é uma expiação? É uma pena que sofrem os espíritos em punições de faltas cometidas durante a vida corporal. A expiação como sofrimento moral se dá no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, e como sofrimento físico ela se dá no estado corporal. As vicissitudes e os tormentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e uma expiação para o passado. Isso está definido na obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita, que explica a expiação. Então, a expiação representa uma contenção temporária da liberdade individual necessária à reeducação do espírito que, melhor utilizando o livre-arbítrio, reajusta-se às determinações das leis divinas. Então, nessa obra, Obras Póstumas, Kardec faz uma questão e que é motivo desse nosso assunto de hoje, em que ele faz uma afirmação e uma pergunta, então, no início dessa questão. E ele faz o seguinte questionamento: o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente ou como uma expiação do passado. Mas uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos. Às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Esse tema, até certo ponto, ele é pertinente a essa questão atual que nós convivemos na nossa sociedade, e que nós que vemos outras questões em sociedades também. E o espírito Clélia Duplantier responde a esse questionamento de Kardec. E ela traz explicações bastante pertinentes para que nós possamos entender melhor essa situação. O que ela diz? O que ela responde? Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família para o todo do conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. Então, todas as leis existentes na natureza, elas regem o universo. Então, se comprova através dessas leis do universo que elas são
para todos, indistintamente. E ela continua explicando, esse espírito continua explicando, Clélia continua explicando. Outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do espiritismo dá a conhecer. Quais são as leis que a doutrina espírita nos oferece para esclarecimento acerca de todas essas questões? Na doutrina espírita nós temos 10 leis morais, que são elas: a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, da conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, de justiça, amor e caridade. Então essas leis, elas se interligam. Elas precisam estar interligadas. E a doutrina espírita esclarece acerca dessa interligação de todas essas leis que nós estamos submetidos como espíritos. E ela continua a explicar. Pode aplicar-se sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família. Então essas leis elas podem ser aplicadas ao indivíduo, à família, à nação, às raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Então as leis morais trazidas pela doutrina espírita, elas servem para todos nós, para todo esse conjunto universal. E ela continua a explicar. Há as faltas do indivíduo, há as faltas da família e há as da nação. E cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. Então, se ela precisa ser corrigida, ela precisa ser acertada, ela precisa ser colocada de acordo com a lei divina, porque todas essas questões elas acontecem tanto na família, tanto no indivíduo individualmente, como na família e como na sociedade. E ela continua explicando. O algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço. Então, aquele que hoje foi um algoz, quer indo lá para o mundo dos espíritos, quer vivendo em contato com ela numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado. Então, o que é essa reparação? O que quer dizer isso à luz da doutrina espírita? Nesses termos, a libertação do espírito ou reparação indica a etapa final da expiação, porque perante os códigos divinos não nos é suficiente expiar uma falta. É preciso anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal pela prática do bem. Ou seja, a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Então o mesmo se sucede, continua explicando esse espírito, quando se tratam de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Então, o que tivermos cometido solidariamente com outros, num conjunto de pessoas, ela não exime também as nossas faltas individuais como espírito imortal. Então, ela explica 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, que é o ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o do cidadão. Então, sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso ou virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo criminoso como cidadão ou reciprocamente. Ele pode ser virtuoso como cidadão, mas criminoso como pai de família. Então, daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências.
Então, mesmo que ele seja um bom pai, mas se como cidadão ele faz outro papel, ele cria duas situações, uma boa e uma ruim. Ele não pode separar cada uma corre individualmente, então, e ao mesmo tempo no conjunto da sociedade. Daí as situações especiais, então, que ele cria para si nessas sucessivas existências. Salvo alguma exceção, esse espírito explica. Pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado ou desempenhado a missão a que aceitaram. Vejam só, salvo alguma exceção, então na grande maioria nos reunimos novamente. Mas esse espírito explica que graças ao espiritismo nós podemos compreender a justiça das provações, que elas não decorrem do ato da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado. Então, por que não haveria de ser assim com relação às provas coletivas? Então, transportemos isso para os nossos dias de hoje. Quais são as nossas aflições que nós vivenciamos dentro da nossa família, individualmente e na nossa sociedade tão conturbada, tão balançada nesses últimos momentos? Esse espírito continua a explicar essa questão quando ela diz assim: dizeis que os infortúnios da ordem geral alcançam assim o inocente como culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem? Então, quando nós julgamos, analisamos um inocente, mas quem é o inocente de hoje? Ele não pode ser aquele que no passado errou? Continuando a explicação, quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é porque mereceu. E aqui não entra um grau de julgamento. É uma constatação que a doutrina espírita faz acerca dessas situações. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão, como explica. A expiação de umas não isenta a expiação das outras, pois que toda dívida tem de ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das da vida pública. Um que é excelente cidadão pode ser péssimo pai de família. Outro que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão. Ter soprado fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes, delesa a sociedade. Então essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos espíritos, ou pelos indivíduos que para elas concorrem, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. Então há a necessidade do reajuste. Esse reajuste ele acontece nestas três situações: na situação do espírito individualmente, na questão dele dentro da família e na questão dele como indivíduo da sociedade. Nesse conjunto coletivo, ele também precisa passar por essas situações e ele se reúne para essas soluções, para a resolução dessas questões pelas quais tenha ou não tenha cometido o mal. E esse espírito então vem trazer
o esclarecimento que a solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não o é apenas para o presente. Estende-se ao passado, então ela vem lá do passado, e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Então nós não podemos nos surpreender diante das questões que nós vivenciamos, tanto individualmente como dentro da nossa família, dentro do nosso círculo doméstico, como perante a nossa sociedade. E esse Espírito explica então, eis aí o que o Espiritismo faz compreensível por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. É a explicação final desse Espírito. Então, a reencarnação sucessiva dentro destes conjuntos em que nós estamos, individualmente, família e sociedade, e de tempos em tempos retornando às mesmas condições, no mesmo país, na mesma raça, nesse ir constante ir e vir, é absolutamente necessário nessa continuidade das reencarnações. Nós precisamos lembrar que na questão 834, quando Kardec pergunta aos espíritos, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Os espíritos respondem, Deus nos concede o livre-arbítrio, uma vez que se o homem tem liberdade de pensar, tem também de agir. Mas então nós podemos afirmar que o ser humano é o arbítrio do seu destino e de cada escolha. Independentemente das suas motivações ou justificativas, nós vamos acionar a lei de causa e efeito em qualquer plano da vida, que se situe físico ou espiritual. Então, quando nós agimos, nós respondemos pelas nossas ações. Porque nós colocamos na nossa consciência, nós gravamos nas nossas consciências as ações que nós cometemos, tanto no bem quanto no mal. O livre-arbítrio ele consiste em termos a liberdade com responsabilidade, é absolutamente necessário. Nós respondemos pelas nossas ações diante de nós mesmos, da nossa consciência, diante daqueles que nos cercam e da nossa sociedade. E nesta parte das obras póstumas, Kardec continua a esclarecer, ele faz uma anotação acerca desse conteúdo, que mesmo conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuação da vida entre os espíritos, essa comunicação ela encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. Se nós analisarmos, ela tem uma grande importância para as nossas atitudes. Nós respondemos diante dos nossos atos em todas as condições, como esse Espírito explicou, diante da nossa consciência, do nosso círculo mais próximo e da nossa sociedade. Então, a distinção, Kardec explica que essa distinção que estabelece entre a responsabilidade das faltas individuais ou coletivas, da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Então, se nós formos analisar o que vem acontecendo, que solidariedade é essa que acontece entre os povos essas nações? Ou a falta de solidariedade entre esses povos e essas nações? É uma construção passada que tem reflexo na nossa geração, e o que acontece hoje terá reflexo nas próximas gerações.
e ela se estende entre todos os seres. Kardec comenta então que assim muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos para construir uma nova família numa outra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si, ou reparar graves equívocos do passado. Então, por essas considerações, a criatura, por essas considerações de ordem geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com eles, com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir o trabalho encetado, e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. Então, o que deixou de acontecer durante aquela encarnação com aquele espírito, ele retornará, porque se nós analisarmos a nossa encarnação, ela é um breve instante dentro da eternidade. Então, essa brevidade que não foi possível concluir uma determinada etapa, nós teremos a condição de reparar numa outra situação. Mas o convite da doutrina espírita sempre é para que nós solucionemos nessa caminhada essas questões. Então, a reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distinto dos povos e das raças, explica Kardec. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam um matiz primário até que o processo haja completamente os transformado. Então é necessário esse progresso para essa transformação. Então, nessas convulsões sociais, nessas situações que acontecem nos dias de hoje, nessa convulsão social, uma melhora sempre resulta. Porque os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar o remédio para o mal, e na erraticidade eles refletem, tomam novas resoluções e voltam a fazer coisa melhor. Então, dessa forma é que de geração em geração o progresso se efetua. Então, essa construção vai acontecer mediante essas expiações coletivas também. Nós somos sempre convidados, então, pela doutrina espírita a refletir sobre essas questões. A nossa transformação moral, o nosso conhecimento individual, o nosso conhece-te a ti mesmo, vai fazer com que nós, atuando como indivíduos e nos fortalecendo dentro da nossa família, vamos nos construir como indivíduos, como famílias, para a transformação da nossa sociedade. Uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais solidária, é aquela que se constrói dentro dos lares, através dos seus indivíduos. E a doutrina espírita nos oferece a condição de realizarmos uma tarefa semanal, que é a de realizar o Evangelho no lar, escolhendo um dos dias da semana para reunirmos a nossa família, lermos o conteúdo do Evangelho, esclarecermos-nos acerca das questões que ali são contidas, enlaçarmos a nossa família e convidarmos Jesus para estar conosco, convidar os benfeitores espirituais a estarem conosco. Neste movimento, nós estaremos reforçando os nossos laços de fraternidade para que possamos levá-los a todos os indivíduos da nossa sociedade. E aí construirmos esse processo que nós ainda precisamos passar de reformular a nossa sociedade, de melhorá-la
dia mais através das nossas ações no bem. Tendo Jesus como exemplo, sabedores que somos pela doutrina espírita, que somos espíritos reencarnantes e caminhamos nessa trilha de evolução, do progresso, da melhora moral, da prática da caridade e da prática do bem. Assim então, queridos irmãos, ficamos com essas reflexões e podemos então agora nos preparar para o nosso passe espiritual. Podemos cerrar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, visualizar a figura sublime do Mestre de Nazaré e agradecer pela oportunidade da vida, pelas dificuldades pelas quais ainda precisamos passar. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso planeta Terra, que os teus ceareiros amorosos possam estar junto daqueles que de ti necessitam. Conduz-os na fraternidade, na prática do bem, no fortalecimento da fé, nesses momentos de dificuldades. Que saibamos todos nós termos o discernimento de usarmos o nosso livre-arbítrio para a prática do bem, para enlaçar irmãos, para abraçá-los mesmo à distância, para que possamos, diante destas situações, construirmos uma sociedade mais fraterna, para que possamos fazer parte do mundo de regeneração que nos convida a aqui permanecer como ceareiros do Mestre Jesus e irmãos de todos aqueles que convivem conosco. Muita paz a todos nós e que Deus e Jesus estejam em nossos corações. Que assim seja.